Se tem uma pergunta que eu recebo com certa frequência é a seguinte: Danilo, se você tivesse que escolher apenas um único fundo imobiliário para comprar hoje e só ter o direito de vender daqui a 10 anos, qual fundo você escolheria? E bom, existem alguns fatores que devem ser levados em consideração para responder essa pergunta de forma mais eficiente, completa. E por isso eu decidi gravar esse vídeo hoje. Se você caiu aqui de paraquedas, eu vou te falar, eu sou Danilo Carvalho, analista CNPI, e meu objetivo aqui nesse canal é falar com vocês sobre FIAGRO, FIINFRA, investimento de modo geral, tudo da forma mais simples e didática possível. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite esse momento, se inscreva aqui, ative também o sino de notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal. E para você que já me conhece, já é um inscrito no canal, sabe que a gente só faz conteúdo de qualidade, já clica aí no botão de curtir na confiança. Bom, vamos falar agora sobre essa questão de comprar um ativo, um fundo imobiliário e segurar por 10, 15, 20 anos. Esse questionamento, essa ideia, ela começou a ser cada vez mais forte, até primeiro, que faz todo sentido você ter uma visão de longo prazo. Isso é indiscutível quando a gente fala sobre investimentos. E a gente tem um grupo, né, que começou a disseminar também essa questão de compra e esquece. Só compra um bom ativo e esquece. Analisa uma única vez, se o ativo é bom, compra e esquece que ele vai fazer o seu trabalho. Isso muito na linha das ações, tá? E isso, naturalmente, veio também para o mundo dos fundos de investimento, fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, os fundos de renda. A grande questão é que tanto um quanto o outro, o meu entendimento precisa ser analisado periodicamente, né? Existem possibilidades de movimentos que vai fazer com que o que era anteriormente não seja agora. Quando a gente olha para esses fundos, alguns pontos devem ser levados em consideração. Um deles é: será que o gestor que está hoje ali tomando as decisões de investimento continuará nesses 10 anos? Vale lembrar que quando você fala do fundo de investimento, você está investindo ali naquele fundo, vai ter um profissional, que é o gestor, que vai escolher onde vai alocar esse recurso, que é teu e de todos os outros cotistas. Mas a gente vê que isso é possível de acontecer. Então, por exemplo, como eu falei, o BitB trocou recentemente a gestora, que era a Mariana, não é mais. NCRA também teve uma mudança lá no time importante dentro do time de gestão. Então, é um fator que pode fazer com que você queira ficar naquele fundo ou não. É difícil você dizer que os profissionais que ali estão vão ficar pelos 10, 15, 20 anos que você está ali sugerindo ficar. Vale lembrar que a saída de um profissional não significa que o fundo mudou de estratégia ou que vai acabar o fundo por conta disso, tá? É super normal dentro do mercado como um todo existir, às vezes, alguém que muda de uma casa para outra, tá? O ponto é, inclusive, esse é um dos fatores que eu falo sempre de time de gestão. Nem sempre existe uma pessoa que aparece com maior frequência dentro das redes sociais, às vezes em live, mas existe uma equipe que toma decisões, um comitê de investimento, que tudo isso contribui para o trabalho, tá? Então, só deixando esse aviso sobre essas mudanças, que não necessariamente significa dizer que o fundo perdeu o fundamento porque mudou o gestor. Mas esse é um fator. E às vezes, de fato, pode ser algo que é preocupante, a mudança desse gestor. Por que saiu? Ou para onde foi? Será que realmente ele era a pessoa que mais tinha conhecimento dentro daquela estratégia, da tese? Enfim. Então, esse pode ser algo que pode ocorrer no meio do caminho. Um outro fator que deve ser levado em consideração é a estratégia do fundo de fato. Por exemplo, a gente pode ter um fundo que, quando você investiu, ele era voltado para um segmento, mas até mesmo por movimentos econômicos, né, para onde o mundo está indo, haja uma mudança na estratégia. E aí pode fazer sentido para você ou não, tá? Então, um exemplo claro dentro dos fundos imobiliários, o RBVA, que hoje tem muito mais ativos do varejo do que tinha há 4 anos. Há 4 anos era basicamente um fundo de agências. E aí isso significa que foi ruim? Ao meu ver, não, né? Enfim, mas aí fica a critério de quem investiu naquele momento
e está com ele até agora. E foi mudanças nesse decorrer do tempo, algumas questões burocráticas, desde esse momento que ele era muito mais agência, até agora que ele está aumentando cada vez mais as exposições ao mercado de varejo, né? Açaí, Renner e outras lojas do varejo. Então, são pontos que a gente deve levar em consideração e não tem como a gente prever para frente. E, naturalmente, quando a gente fala de fundos de tijolo, até é uma mudança mais lenta. Já os fundos de recebíveis pode ser uma mudança um pouco mais acelerada no que diz respeito à estratégia. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem lá dentro dos FIAGROS um fundo que hoje diz que pode investir em tudo, mas vai atualmente investir majoritariamente dentro de revendas, segmento antes da porteira, revendas. E aí, em dado momento, ele começa a investir no produtor rural, dentro da porteira, né? E aí você começa a pensar, será que tem essa expertise ou não? Por que começou a investir nisso agora? Será que é um movimento positivo ou não é tão positivo assim? Enfim, são fatores que podem ocorrer no meio do caminho dentro de um fundo de investimentos, né? E aqui está o fundo imobiliário, FIAGRO ou FIINFRA. Logo, no meu entendimento, Danilo, não existe essa ideia de que você vai comprar hoje e não vai acompanhar mais. É necessário realizar o acompanhamento desses ativos. Também sou uma pessoa muito mais voltada a uma manutenção da sua carteira, não sou um investidor, uma pessoa na física mesmo, né, que fica girando carteira de forma frenética, né, mas eu acredito sim que deve ser feito um acompanhamento e não existe isso de eu achar que um ativo hoje é bom e que ele vai ser bom para sempre, porque pela visão que eu tenho de hoje e do passado, tá? Parte disso também é comunicação. A gente vê dentro dos fundos de modo geral, que existe sempre às vezes uma tendência daquele fundo, assim, o gestor comunica algo que às vezes está para o futuro. E como a gente vai saber se isso vai ocorrer ou não? Somente no futuro. Como eu falo com alguma frequência, né, para quem me acompanha aí há algum tempo, sim, todo mundo vai defender ali o seu trabalho. Os gestores, o time de gestão, eles são o pai da criança, então eles vão estar sempre defendendo. E a gente tem que fazer esse controle, esse cuidado de também acompanhar, porque no final do dia o dinheiro é nosso, a gente é responsável também por onde a gente está colocando esse dinheiro e o desempenho que ele vai trazer para as nossas vidas. Bom, então essa é a minha visão sobre um fundo para comprar e esquecer. De fato, eu acredito no longo prazo, você tem que investir olhando para o longo prazo, mas quando a gente fala sobre fundos, na verdade de investimento de modo geral, mas trazendo principalmente para os fundos listados, fundos estruturados de renda, FIAGRO, FIINFRA, fundo imobiliário, sim, você precisa acompanhar para conseguir observar ali o seu desempenho. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique aí no botão de curtir. Eu quero te ouvir. O que você acha? Você realmente acha que dá para escolher um ativo e ficar independente, realmente descansar e jogar até 10 anos que está tudo certo ou não? Escreve aqui no comentário, eu quero saber a tua opinião também. Tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.